Fala galerinha, tudo tranquilo? Hoje o nosso tema é polimento de rodas. Muitas são as dúvidas de vocês aí no canal sobre o processo de polimento e tratamento de pintura de rodas utilizando a politriz. E eu vou abordar nesse vídeo não só o tema do polimento com a politriz, mas também o polimento manual. Começando pela politriz, então, pessoal, primeira dúvida: posso utilizar a politriz rota orbital para fazer polimento de rodas? Não recomendo a utilização da politriz rota orbital. Por quê? Devido ao fato das bordas, das quinas vivas das rodas e todos os detalhes que você tem para fazer o polimento, a politriz rota orbital, devido ao fato do movimento ser orbital e devido ao fato também da trepidação, você acaba não conseguindo o acabamento desejado nas bordas, nos detalhes, e você acaba também danificando a boina ou eventualmente até encostando o prato da tua politriz nas quinas vivas aqui. Então isso aqui vai estragar a boina, você não vai conseguir polir áreas como essas aqui com a politriz rota orbital, bem como você não vai conseguir utilizar o eixo, o prolongador de eixo da máquina, o alongador de eixo, para você fazer correções pontuais e pequenos detalhes no polimento. Então a recomendação inicial é utilizar uma politriz rotativa. Segunda dúvida: Rodrigo, qual é o melhor mecanismo para polir a roda? É manual ou é com a politriz? Ou a furadeira? Eu recomendo o polimento manual, pessoal, porque a roda é cheia de detalhes, não justifica você utilizar uma politriz para fazer o polimento das rodas. E eventualmente o perigo é muito maior utilizando a politriz, se mal operada, ou com acessórios não adequados aí. Então o polimento manual é a melhor saída. Algodão para polimento, uma massa de polir, uma massinha de polir aí, uma boa cera depois, ou um lustrador antes de uma cera aí, para você refinar as marcas da massa e ter um alto brilho ali na roda do teu carro. E a cera para dar proteção. Já que a gente tocou no tema da proteção, tem pessoas que vão utilizar vitrificador, selantes para roda, selantes de pintura e ceras. Vai do teu gosto, do teu capricho, do teu cuidado e do que você julgar, principalmente do que você julgar mais interessante fazer o investimento para fazer a proteção da tua roda. Eu vou utilizar uma cera em pasta de longa duração, que é a famosa colinite ali marítimo, para mim ter um acabamento e uma proteção mínima na roda. Qual que é a jogada? A roda ela esquenta muito e tem muito contato com contaminantes, pessoal. Então, eventualmente a melhor proteção é deixar ela sem cera, sem nada ali, porque você se ilude achando que vai ter uma proteção na roda, que vai evitar risco, evitar da roda danificar, enfim, nada disso. O processo de polimento aí é simples e exclusivamente para você conseguir melhorar o brilho da tua roda e ter um brilho melhor ali na roda do teu carro e obviamente ter uma limpeza adequada. Utilizar uma furadeira é interessante para fazer o polimento das rodas? Vamos comentar um pouquinho sobre os acessórios também. Existem cones e bolas de polimento específicas para fazer polimento em rodas e áreas não planas, como a superfície das rodas, especialmente a parte de trás das rodas. Isso pode ser utilizado tanto com a parafusadeira como com uma furadeira. Então, o mecanismo ideal para você fazer o polimento de toda a parte interna da roda são esses discos, essas bolinhas aí, para você fazer a remoção da sujeira pesada que vai ter ali e dar um brilho melhor nas rodas diamantadas. Os cones, eles são ideais para você fazer o polimento de áreas externas da roda, como essas aqui. Por quê? Porque eles entram aqui e você consegue trabalhar perfeitamente o polimento nesses contornos. E obviamente nas áreas dos parafusos também. Já as bolinhas para polimento, elas podem ser utilizadas na parte interna das rodas, porque elas são um pouco maiores. Outro tipo de acessório comumente utilizado nas furadeiras são os discos de pano ou discos de jeans para você fazer todo o polimento da parte interna da roda. E também no caso das rodas diamantadas,
para você fazer todo o polimento na parte externa da roda. Tocando então no tema do acabamento da roda em si. Existem diversos tipos de acabamento de rodas. Vamos se concentrar no seguinte: rodas pintadas e rodas não pintadas. As rodas pintadas vocês vão trabalhar da maneira que a gente está mostrando no vídeo, ou seja, com produtos para polimento de pintura. São os mesmos produtos que você vai utilizar no polimento das rodas. Já as rodas que não têm o acabamento em pintura PU, pintura automotiva de alto padrão aí, você vai utilizar produtos específicos para polimento em metais, especialmente as boinas. Embora você possa utilizar boinas aí de polimento automotivo para fazer o processo de polimento em metais, talvez seja interessante você trabalhar com um material um pouco mais abrasivo do que o que a gente utiliza na pintura automotiva, conforme os meus vídeos aí de polimento em metais, inclusive em peças cromadas. Está na descrição do vídeo, então, todo o passo a passo para polimento em metais. Aqui a gente vai se concentrar no acabamento de uma roda pintada, com verniz PU e tinta poliéster. O primeiro passo, pessoal, é você limpar muito bem a roda, você fazer a lavagem da roda. O que a gente utiliza para lavar a roda? Produto mais forte de limpeza. O que eu utilizei? O APC diluído em água, numa proporção de 10:1, embora fosse interessante utilizar a Solupan ou alguma solução de limpeza mais profunda, que ia facilitar muito a minha vida no processo da limpeza. Outro acessório importantíssimo para limpar a roda é a clay bar, especialmente a parte interna da roda, se você quiser deixar ela zeradinha. Para fazer toda a remoção da sujeira pesada da roda, utilizando o APC e o borrifador, o APC com água ali e o borrifador, eu utilizei uma buchinha como essas aqui. E utilizei essa parte da esponja para fazer a limpeza. Isso pode causar riscos? Pode. Porém, a ideia é trabalhar o polimento depois do processo da limpeza. Então, isso não me preocupa. Feito então o processo da limpeza pesada na parte interna da roda, trabalhando sempre com calma, eu utilizei a clay bar para ajudar a remover um pouco da contaminação que tinha ali dentro, conforme vocês estão vendo no vídeo aí. A clay bar ajuda muito a remover a sujeira mais pesada, inclusive cola que você tem ali dentro, fruto da remoção de algum pezinho que faz o balanceamento das rodas. A clay bar ela sai muito suja e é natural que ela saia muito suja também. Feito a parte da limpeza interna da roda da melhor maneira possível, você vai partir para a limpeza da parte externa. A parte externa também foi feita a limpeza com APC, porém eu nunca vou utilizar na parte externa essa parte da esponja aqui, obviamente para não riscar. Então eu posso utilizar outra parte da esponja para fazer a limpeza da parte externa. Feita a limpeza, você vai descontaminar também com a clay bar para tirar a oxidação que você venha a ter no metal, a própria oxidação das partículas das frenagens do veículo ali, as partículas metálicas que ficam depositadas na roda após uma chuva, algo do gênero aí que umedeceu essas áreas. Então com a clay bar você vai tirar toda essa sujeira pesada e depois você vai escolher se você vai polir a roda ou se você vai simplesmente proteger ela com uma boa cera, um bom selante para rodas, enfim, o teu produto para proteção da roda. Feito o processo da limpeza e descontaminação da roda, com a roda seca e limpa, a gente pode partir então para o polimento. Sobre o polimento, a gente vai abordar o tema com a politriz rotativa e eu vou dar o exemplo de uso com a politriz rotativa aí em uma das etapas do processo de polimento e correção da pintura da roda. Você trabalha da mesma maneira que você trabalha o polimento da pintura, ou seja, fazendo um teste abrasivo antes para você identificar qual que é o melhor produto que se encaixa para remover os riscos mais pesados e depois, consequentemente, quais são as etapas que você tem que fazer depois para ter o refino e lustro correto e ter um bom acabamento na pintura da roda. Para o polimento de metais, você segue o mesmo script, porém com discos jeans, com um disco de lã mais abrasivo, algo um pouquinho diferenciado das boinas de espuma, ou até mesmo as boinas de espuma aí que vocês estão vendo no vídeo. As boinas elas são divididas, pessoal, não tenho todas aqui, mas é sempre corte, refino e lustro, você tem diversas
diversos graus abrasivos aí que muda a densidade da espuma. Então eu recomendo que vocês assistam o material que eu estou deixando aí na descrição do vídeo, que deem uma olhada nesse material para vocês se familiarizarem com o processo de polimento. Quais são os acessórios que eu vou utilizar com a minha politriz para fazer o processo do polimento? Primeiro, esse alongador de eixo aqui, que ele vai aumentar consideravelmente a distância da cabeça da máquina para a área que eu estou polindo, em conjunto com um disco 2 polegadas, pessoal, e boinas também 2 polegadas. Por quê? Porque eu vou trabalhar em áreas pequenas, áreas de difícil acesso e áreas de detalhes. Manualmente, o que eu podia estar utilizando? Podia até estar utilizando um handpad 3 polegadas para fazer o polimento das áreas mais planas da roda ali, com boinas de espuma também. Aplicadores aí diversos, como esse aqui, para aplicar cera, selantes, produtos polidores, até mesmo para polir com um grau abrasivo bem baixo. Ou o nosso tradicional algodão para polimento, massa de polir, e depois o algodão para polimento também com um lustrador, com alto brilho, para ter um brilho mais refinado e um reflexo melhor da tua roda após o processo de polimento. Finalizando isso, utilizar uma boa cera, no meu caso a cera marítima ali, ou teu produto específico para proteção de rodas, aplicando da mesma maneira que você aplica sobre a pintura e a carroceria do teu carro. Utilize microfibras e aplicadores específicos para a roda, pessoal. Ou seja, que você tenha reservado aí no seu set para fazer o tratamento das rodas. Pô, Rodrigo, você não vai fazer o processo de polimento da parte interna da roda com a furadeira e o disco de tecido? Não vou fazer, pessoal. Primeiro porque ela não aparece quando está montada no carro, e segundo porque o meu intuito era utilizar a politriz e mostrar para vocês o processo de polimento aqui com a politriz, de uma maneira bem objetiva, para vocês verem os cuidados que vocês têm que ter para não danificarem a roda. E quais as alternativas para fazer o polimento da parte interna, principalmente para rodas que vão ter essa parte bem exposta quando estiverem no uso no seu carro, que são o caso das rodas diamantadas, as rodas mais raiadas, que você consegue ver facilmente essa parte interna da roda. Bom, pessoal, você pode utilizar o algodão para polimento com a massa de polir, com o lustrador, como eu falei no vídeo, ou até mesmo as microfibras aqui para você fazer todo o processo de polimento manual dessas áreas internas aqui. Pode proteger da mesma maneira com o teu produto para proteção das rodas. Mais uma dica legal para vocês aí, pessoal, um acessóriozinho bacana para você fazer a limpeza das rodas, principalmente de rodas raiadas. Não é esse caso aqui, mas as rodas raiadas onde você tem uma boa parte interna para você limpar e você consegue fazer com que a esponja, fazer com que o acessório de limpeza entre pelos raios para a parte interna das rodas, facilita bastante o processo da limpeza. Uma coisa ruim desses acessórios chineses é que, ó, ele veio com pouca cola aqui e ele desgruda facilmente daqui. Então você vai ter que reforçar a cola aí para fazer com que ele não solte. Pô, Rodrigo, e a furadeira, a rotação? A rotação é muito elevada para fazer o polimento. Não, ela não é elevada para você fazer um polimento numa roda como essa aqui, ou numa roda com acabamento em metal. Você dificilmente vai ter uma pessoa que vai colocar uma luz aqui, ou vai bater o sol aqui, a pessoa vai reclamar. O ideal é que você se preocupe com a parte externa da roda ali, quando você estiver executando um serviço como esse. Você não vai escapar do uso da furadeira para fazer o processo do polimento e da limpeza aqui. Certamente vai ficar muito melhor do que isso que vocês estão vendo no vídeo aqui na roda. Então você vai trabalhar com a furadeira em pequenas áreas, sempre passando o disco nesse sentido aqui ou nesse, tá? Mas você não vai fazer nenhum movimento assim, óbvio. Então você vai engatilhar ela e ir trabalhando a rotação de uma maneira confortável para você. Com a parafusadeira é o mesmo esquema, você vai pressionar ela e vai fazer o polimento. Independente de você utilizar o disco de tecido, um disco de jeans e aqueles cones ou as bolinhas para fazer o polimento. O cone e a bolinha de espuma elas vão desgastar rapidamente, então é uma ilusão você achar que você vai comprar um kit de cones para polimento e de bolinhas para polimento ali de espuma e vai utilizar por um longo período de tempo, vai fazer muitos trabalhos de polimento em rodas com aqueles kits ali.
Como a gente mencionou anteriormente, essas rodas nem precisavam de um processo de polimento, porém eu ilustrei para vocês, eu precisava fazer essa demonstração e falar um pouquinho para vocês sobre o polimento de rodas. Ela tem muitas marcas de lixa por trás do verniz e da tinta, como dá para ver aqui. No vídeo não pega muito bem, mas são muitas marquinhas mesmo, pessoal. Observando com calma, a gente consegue ver muitas marcas de lixa orientadas aqui. Então isso me obrigaria a pintar a roda. Além de batidinhas aí de uso, é claro, de você tirar a roda e colocar no veículo. Falta de cuidado na realidade aí. Ah, Rodrigo, e para polir essas calotinhas aí? Mesmo processo, pessoal. Monta ela na roda e faz o polimento junto. Eventualmente precisa dar um acabamento aqui com algodãozinho, com um cotonetezinho para você limpar melhor aqui e tirar excesso de produto de polimento. Então eu não poli a calotinha aí para a gente ter uma ideia de como é que ficou a roda após o processo de polimento e limpeza. Não demonstrei no vídeo o uso do lustrador e da espuma preta porque eu achei desnecessário. O procedimento é o mesmo do que utilizando a boina de espuma branca e o lustrador. Não tem diferença nenhuma. Rotação, o ideal é que você trabalhe sempre com rotação 1 e 2 para ter maior controle da máquina e ter ela girando mais suavemente na roda e você controlar ela melhor. Trabalhar com mais calma o polimento, mais devagar. Então é isso, pessoal. Toma sempre cuidado com a máquina, com o ângulo que você está operando ela nas áreas da roda aí. Eu acho muito mais prático fazer todo esse processo manualmente, porém me pediram o vídeo para mim demonstrar os acessórios para polimento de rodas e eu julguei interessante mostrar esses aí para vocês e comentar isso aí. Qualquer dúvida podem postar nos comentários aí que a gente responde. Se não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações clicando na engrenagemzinha para você receber as novidades por e-mail. Deixe o seu joinha aí se você curtiu, porque isso ajuda a gente a trabalhar em novos vídeos no canal. Certamente quando eu pegar uma roda que eu fizer o polimento interno eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês tenham curtido, meu forte abraço e até o próximo.